Saudações pessoal, daqui quem fala é o Nilson Nozzi e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, estamos de volta com o quadro Conversando sobre África e no dia de hoje vamos falar sobre o legado científico de África no mundo e para isso trouxe o nosso segundo convidado, Cotadilson Samba. Prazer. Seja bem-vindo, Cotadilson Samba, ele é engenheiro químico de processos. E antes de continuares com este vídeo, não te esqueça de te inscreveres no canal, partilhares o vídeo com os teus amigos e, se possível, nos vossos grupos do WhatsApp, Facebook, sugerir o canal para mais uma pessoa. E não te esqueças também de te inscreveres. E se tiveres um tema que gostarias que eu falasse com alguém aqui neste quadro, deixe nos comentários que estarei lendo. E sem mais delongas, bora ao vídeo. Então, Adilson Samba, a primeira questão é: a África tem um legado científico? Claro que sim. A África tem sim um legado científico e vou tentar vos mostrar durante a conversa que a África tem efetivamente um legado científico. E se a África tem um legado científico, qual é esse legado? A África tem um legado rico e, para começar, a África deixou um legado enorme em termos de ciências exatas, mas também filosofia, ciências humanas. Em ciências exatas, nomeadamente a geometria, que era a matemática antiga, a própria astronomia e a medicina, sobretudo. E esse legado foi deixado exatamente por grandes civilizações do mundo antigo, nas quais duas das maiores civilizações do mundo antigo foram africanas. Tem o Egito, a Nubia, que é o Sudão, e o reino de Shonga, que basicamente era o império do Mali, que cobria quase toda a parte ocidental da África. Então, sendo que a África tem um legado científico, qual é a importância de trazer atualmente essa história para o povo africano e para o mundo, sendo que a ciência é universal? Pois é, por isso mesmo que se a ciência é universal, o legado também vai ser universal. E, consequentemente, o povo que contribuiu a essa parte também vai ter um reconhecimento universal. É por isso que temos que ir à busca da nossa própria história e se reapropriar essa história. Para a África ter crescimento e desenvolvimento no futuro, é necessário reabilitar com o seu passado, em primeira instância. Então, tem que se fazer uma política de resgate dos valores, não só éticos e morais, mas também resgate da cultura científica africana. Porque a África tem uma cultura intelectual e científica. É necessário que nós vamos à busca disso, rebuscar isso. E estamos aqui para te ajudar. Ok, então, provas claras. A África tem são simplesmente palavras. Provas claras que a África, na realidade, contribuiu e tem um legado no mundo científico em geral para a história da humanidade. Provas claras. Começando com o Egito, que é a mais famosa, é que no século XX houve 3 grandes descobertas. Já se sabia desde os tempos antigos, desde que o mundo é mundo, basicamente que o Egito foi sem dúvida a maior civilização do mundo antigo. E no século XX houve uma descoberta importante que foi feita por Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop foi um proeminente cientista africano que fez a descoberta que os egípcios antigos eram africanos de origem negra. Contrariamente ao que se ensinava na época, que os egípcios eram brancos e que a África não tinha história. Que a África tinha história. E a segunda descoberta que ele fez é que a língua falada no Egito tem o mesmo ancestral comum que o Wolof, que é a língua que é praticada no Mali, nos países no Senegal e nos países da África do Oeste, da CEDEAO. E todos os países africanos tinham a mesma organização sociopolítica, tinham quase as mesmas crenças, tinham a mesma relação com Deus.
o seu Deus, o Deus africano, que era um Deus andrógeno, que era metade homem e metade mulher. Essa é a concepção africana de Deus. A religião africana preza o conhecimento sobre a cosmogonia africana é qual? No começo eram as trevas, depois surgem as águas e o sol, e Deus faz a primeira mulher. Essa é a cosmogonia africana. A cosmogonia africana, que Deus faz em primeiro lugar a mulher. E a mulher simbolizava a inteligência, sabedoria e educação. Mas era necessário alguém para trabalhar. Aí fez o outro lado de Deus, que não é só a inteligência, mas a física, a força. E esse lado da força, a energia, é simbolizada pelo homem. Por isso é que na tradição africana, a cultura africana é uma cultura feminina centrada na mulher. Porque a mulher que detém a razão e o homem detém a brutalidade. Por isso é que as tradições ancestrais africanas, as culturas africanas, a África, a pré-história, é que todas as sociedades africanas eram dirigidas por mulheres. E os homens eram unicamente exclusivos à guerra, porque um homem não podia dirigir um país porque ele é bruto. Se você põe um homem a dirigir um país, vai ter guerra em todo o tempo. Existia um feminismo africano, bem antes de existir o feminismo europeu, que vai até a prostituição e tudo, sabe? E voltando concretamente no assunto, houve-se relatos de que filósofos gregos como Tales de Mileto, Arquímedes, como Pitágoras, estudaram no Egito Antigo, e muito do conhecimento sobre geometria, arqueologia e a própria filosofia ocidental teve a sua gênese no continente africano. É exato. Isso é verdade? É exato, e verídico e atestado, e com documentos que provam isso. As outras descobertas que eu ainda não falei, que houve no século XX, foram a descoberta de dois manuscritos importantes. O primeiro, o manuscrito de Moscou, e o manuscrito de Rinde. Os dois estão em papiros. O manuscrito de Moscou apresenta claramente o tratado de geometria que foi redescoberta 1000 anos mais tarde por Euclides. Ou seja, 1000 anos antes, a África já tinha dado os primeiros passos no estudo da geometria. Exatamente, neles contém, no papel, contém o manuscrito 84 problemas de geometria pura e aplicada. Pura porque era necessário enunciar princípios, os axiomas, teoremas, e aplicada porque os egípcios utilizavam isso para a construção de pirâmides. Ou seja, hoje em dia conhecemos que as pirâmides é um mistério na sua construção. Exatamente. Então estamos a falar que 1000 anos antes do Ocidente tentar dar os primeiros passos no estudo da geometria, a África já tem um sistema geométrico muito evoluído que até hoje não se chega à plena conclusão como se construiu nas pirâmides. Exatamente. Hoje em dia é um mistério saber exatamente como Como foi montado bloco por bloco. Bloco por bloco. São edifícios de 165 metros de altura. Só uma curiosidade, a base das pirâmides, até no máximo terceiro andar, os blocos pesavam 900 toneladas. Exatamente. E hoje é um mistério saber como é que 900 toneladas foram feitas. Sem conhecendo a gravidade. A gravidade na época. É só para ver que de fato eles estavam em avanço. E os egípcios que se colocavam várias questões, eles estavam muito focados em saber como calcular e estimar o volume de um cone, o volume da pirâmide, o volume do tronco da pirâmide. Um tronco em geometria chama-se um tronco quando você corta um solo. Quando você corta um cone, faz que é tronco do cone. Quando você corta a pirâmide, chama-se tronco da pirâmide. E o objetivo era saber qual seria a base. Porque o objetivo disso era templos. Era templos para enterrar os seus deuses, os seus reis, que chamavam-se na época os faraós. Então, e nesse livro, o manuscrito contém 84 casos de geometria pura e aplicada, e neles continham o teorema de Tales,
que hoje em dia é atribuído até o seu nome, Teorema de Tales. Como se fosse algo Está errado porque Tales descobriu esse teorema, redescobriu 1000 anos depois. Na verdade, o que ele fez é uma tradução do egípcio ao grego. Porque ele, quando tinha 18 anos, fez uma expedição no Egito, foi aprender com os eruditos egípcios. Os mestres egípcios, que antes não existia essa separação entre filosofia e ciência. As ciências humanas e ciências exatas estavam intrinsecamente ligadas. E o Tales fez uma excursão ao Egito e foi lá onde ele aprendeu a geometria dos mestres egípcios. E é ali onde faz a tradução de vários manuscritos egípcios para o grego e leva na Grécia. E é por isso que ele é considerado como o primeiro filósofo do mundo antigo. Então, e portanto ele leva o teorema de Tales lá, a mesma coisa aconteceu com Pitágoras. O teorema de Pitágoras está lá dentro do papiro, e vocês irão ver. O teorema de Arquímedes está lá dentro. Todos os axiomas de Euclides, que são hoje em dia chamamos de geometria euclidiana, contém-se lá dentro do papiro. Então, toda a geometria basicamente foi fundada no Egito. E só mais um ponto a acrescentar, os egípcios foram capazes de dar uma primeira estimação do número π. E com uma precisão de 6%. 6 a 0,6%, entre 0,6 a 6. Enquanto que a estimação que os ocidentais consideravam oficial era a primeira estimação era a mesopotamiana. Sabe que a primeira civilização branca do mundo antigo é a Mesopotâmia. Está há 7.000 anos entre a Mesopotâmia, atualmente é o Iraque. A Mesopotâmia significa terra entre dois rios, o Tigre e o Eufrates. E nessa zona se desenvolveram 3 grandes civilizações do mundo branco muito importantes, que foi os Sumérios, em primeiro lugar, depois a Babilônia, depois os Assírios. E eles fizeram uma estimação do número π. E esse número π eles encontraram que foi igual a 3. E os ocidentais consideravam esse como a estimação mais exata do π antigamente. Enquanto que os egípcios, utilizando a quadratura do C, os egípcios fizeram uma estimação do número π a 0,6% de erro. Quer dizer, encontraram 3,16, que é uma estimação mais próxima do valor atual, que é 3,14. Isso só mostra o grau de precisão. Tipo, mais uma anedota aí que os egípcios encontraram, comparado com os mesopotamianos, encontraram a forma, a fórmula do volume do tronco da pirâmide, exatamente da mesma forma atual. Quer dizer, H sobre 3, fator de A ao quadrado, B ao quadrado mais AB. Enquanto que a fórmula que foi proposta pelos os mesopotamianos foi H sobre 2, já que é errado, A ao quadrado mais B ao quadrado. Só para você ver que eles já estavam muito avançados. Quer dizer que a geometria que nos é ensinada hoje, como a geometria de Euclides, na verdade deveria se chamar geometria egípcia, geometria africana, porque ela é africana. Euclides traduziu 1000 anos depois. Isso é só uma importância, isso aqui é só um ponto, não só a geometria, mas também existe a astronomia. A astronomia, os egípcios eram avançados, porque foram estudos que todas as infraestruturas que estão lá no Egito, as cavernas, os templos, os túmulos, estão orientados de acordo com o movimento dos astros. Então, era impensável para os arqueólogos, os egiptólogos, porque tem pessoas que são especializadas em estudar apenas o Egito, tão que é complexo. Então, esses egiptólogos disseram que a única forma de alinhar exatamente a pirâmide com o movimento dos astros é porque eles conheciam exatamente a astronomia.
E eles, tipo, os mesopotamianos, mais uma comparação com eles, é que o calendário, um ano para eles era 360 dias. No quê? 360 dias no princípio. Eles fazendo o cálculo deles e os egípcios utilizando a estrela mais brilhante do céu, que é Sírius, e o movimento do Sol, foram capazes, tá vendo, de estimar uma duração exata do ano, que é um ano equivale a 365 dias. Isso 2000 anos depois, 2000 anos, 7000 anos antes da descoberta da gravitação por Newton, que utilizamos hoje para estimar o período exato da rotação e de trajeção. A ciência no Egito Antigo já era muito avançada comparando, por exemplo, com a era de renascença do Ocidente. Exatamente. Isso. Até aqui podemos chegar a uma conclusão que a África, na realidade, tem um império, não só um legado, mas um império científico no mundo que é inegável. Tem um legado que é inegável e que muito e que tem que ser lembrado e mencionado. Exato. Que, sobretudo, a geometria e filosofia e astronomia e boa parte da medicina que foi redescoberta na Grécia sai exatamente do Egito. E não só do Egito, da Nubia. A Nubia também, porque essa foi a redescoberta que foi feita pelo Sheikh Anta. Eu falo redescoberta porque antes já sabia disso, que tipo, nós crescemos na época, estávamos no século XX, nos anos 50 e 60, estávamos em plena fase colonial. Era o que estava na moda, era o imperialismo ocidental. Então a África estava sobre colonização, sobre jogo ocidental. E um dos argumentos que o colonizador utilizava para se manter em África é que a África não tem história. Está pagando a história, paga-se. Como a África não tem história, a África não contribui nada à civilização humana. Eu posso lhe colonizar porque eu estou lhe dar história, quer dizer, eu estou lhe trazer história e estou a lhe civilizar. Mas não é verdade. Enquanto que mais história que o próprio Ocidente. Enquanto que a África é quem civilizou o mundo, que depois eu vou te mostrar durante a conversa que a civilização está ligada à África. Okay. Não poderia, no mundo antigo não poderia existir civilização fora da África. Depois eu vou lhe apresentar. Ok, até aqui chegamos à conclusão que a África tem um legado verdadeiro e mais do que chamarmos legado, deveríamos chamar na realidade império científico no mundo. E negar isso seria uma mentira. Então pessoal, no vídeo de hoje terminamos por aqui. Vamos voltar a falar sobre isso quando vamos falar sobre civilização, mas no quadro com o Adilson Samba de novo. Mas será o episódio 3 falando sobre religiões no continente africano, onde vamos entrar a fundo sobre África antes do colonialismo, as religiões que existiam, para falarmos sobre a sociedade africana e sobre a história de África antes mesmo do colonialismo. Muito obrigado por acompanharem este episódio e não te esqueças de deixares o teu like, te inscreveres no canal, partilhares e se quiseres um tema, deixa aqui embaixo e vazamos.